Olá, turminha. Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje o tema da nossa aula de hoje será, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de tempo, certo? E aí, será que vocês já ouviram falar um pouquinho sobre medidas de tempo? Será que vocês já tiveram contato com instrumentos que relacionam as medidas de tempo? Então vejam só, a gente vai começar com algumas discussões da nossa aula de hoje, certo? O que podemos fazer para medir o tempo? E aí, turminha, vocês já pensaram um pouquinho sobre essa questão? O que podemos fazer para medir o tempo? Aí diz, o tempo é um período de atividade, manhã, tarde, noite, semana, meses, anos, dias. Todas essas palavrinhas aí nos dá a ideia também de medida de tempo, que é um período de atividade, certo? A ideia de tempo aí. E a gente pensar também quais instrumentos podemos utilizar para representar o tempo, certo? Será que vocês em casa já trabalham um pouquinho a ideia de medidas de tempo, certo, turminha? Quando a gente pensa aqui da seguinte forma também, ó, medidas de tempo, já está relacionando com vocês desde que vocês acordam. Porque, por exemplo, quando vocês se programaram para assistir a aula de hoje, vocês se organizaram um período de tempo, vamos dizer, organizar as atividades diárias de vocês, vocês organizaram o período de brincar, e até chegar no período de vocês assim, as aulas vai começar a partir de 1 da tarde na TV. Então, quando vocês relacionam tudo isso aí, vocês também estão trabalhando a ideia de medidas de tempo, certo? Ô, professor, outras coisas aí que a gente poderia pensar também, quando vocês pensam aí as semanas, quantas semanas falta para o meu aniversário, um exemplo, vocês pensar dessa forma, você também está trabalhando a ideia de medida de tempo, certo, turminha? Seja até o acordar, organizar o seu material para ir à escola, organizar o período, que quanto tempo você vai passar tomando café da manhã, jantando, almoçando. Esse tempo que vocês estão organizando aí, você está relacionando a ideia de medidas de tempo, certo? Uma consulta médica, será em qual mês, um exemplo, você também está trabalhando essa ideia de medida de tempo, certo, turminha? O ano de formatura, veja com tantas informações que nos dá também a ideia de medidas de tempo. Então você já relaciona tudo isso aí no dia a dia de vocês. E a gente pensar também, turminha, ó, o relógio mesmo é um instrumento mais utilizado para medir o tempo. E na nossa casa tem um relógio. Não tem ou não tem, turminha? Claro que tem. E a gente, muitas vezes, a gente tem. O professor tem essa representação aí, em ponteiro? Não, a gente tem um relógio digital, que vocês adoram visualizar ele também. No nosso celular também aparece as horas também. Na TV também a gente percebe que às vezes também representa também as horas lá para a gente também. E onde ele indica, o relógio também indica horas, minutos e segundos, certo, turminha? Então, o instrumento que a gente utiliza também é o relógio, né? E a gente começa a pensar aqui, ó, entender algumas informações. Quando a gente pensa assim, um dia tem quantas horas, né? A gente pensar, um dia tem aproximadamente 24 horas, né? Mas a gente também entender, né, turma, que uma hora tem quantos minutos? Já pararam para pensar? Uma hora, professor, tem quantos minutos? A gente saber que uma hora tem aproximadamente 60 minutos. Aí a gente poderia pensar, ô professor, se uma hora tem 60 minutos, a minha aula da escola, a primeira aula, dura aproximadamente 50 minutos. A gente pensar, será que esses 50 minutos é uma hora? Não representa ainda uma hora, falta ainda quantos minutos para representar uma hora? Claro, né, gente? A gente pensar, professor, só falta 10 minutos para completar uma hora, certo? Então, a gente entender também que o minuto também tem aproximadamente 60 segundos. Então, na ideia de medida de tempo, a gente entender direitinho que uma hora tem 24, uma hora não, um dia, na verdade, desculpa aí, um dia tem aproximadamente 24 horas, uma hora tem aproximadamente 60 minutos, um minuto tem 60 segundos,
E a gente entender também que o segundo é a unidade fundamental de medida de tempo. Sempre vai ser representado o segundo aí pela letrinha S. A hora a gente representa pela letrinha H, certo? E minuto a gente representa pela letra M-I-N, minutos, certo? De minutos para a gente representar aí, certo, turminha? Aí a gente começa aqui com uma questão para a gente trabalhar um pouquinho aqui e pensar junto aí, certo? Quando se diz assim, ó, Joaquim gasta 1h30 por dia para chegar ao trabalho. Quantos minutos Joaquim gasta por dia nesse percurso? Veja, ele gasta 1h30. Mas a gente verificou aqui que 1 hora tem aproximadamente o quê? 1 hora tem aproximadamente 60 minutos, não é isso? Ah, professor, então meia hora vai ter 30 minutos, professor. E se a pergunta é, ó, quantos minutos Joaquim vai gastar nesse percurso que ele está fazendo? Aí a gente tem que pensar que seria, né? Essa ideia de 1 hora, 60 minutos, meia hora a gente entender que é 30, e a gente fazer a soma dessas duas quantidades de minuto aí, que era 60 minutos mais 30 minutos, totalizando aproximadamente o quê? Aproximadamente 90 minutos, certo? Então, 90 minutos representaria aí 1h30, certo, turma? Aí, veja, a nossa alternativa aí correta, a gente pensaria em outra questão aqui, ó. Álvaro fará aniversário e homenageará seus amigos com uma grande festa de 360 minutos de duração. Quanto isso representa em hora? O professor, mas a gente precisa entender aqui. Está em minuto e a gente quer saber hora. A gente já sabe que 1 hora tem 60 minutos, não é isso? Então a gente vai pegar 360 e vai dividir por 60. Se a gente aí cancelar o zero de 360 e o zero de 60, ficaria 36 dividido por 6, que a gente representaria aí 6 horas, certo? Mas a gente poderia pensar isso mentalmente, professor. Não é 360 minuto, a gente pensou assim, 1 hora, professor, é 60, 2 era 120, e assim a gente ia associando mentalmente. E a gente chegaria, claro que seria aproximadamente aí 6 horas, certo, turminha? Mas, ô professor, mas a ideia também de medida de tempo, a gente precisa entender algumas outras unidades de medida de tempo, certo? Qual, professor? Entender que uma semana tem aproximadamente 7 dias, não é isso? Quando a gente fala uma quinzena, então a gente entender que é 15 dias, não é isso? O mês, 30 ou 31 dias, certo? Quando a gente fala na escola, muito vocês ouvem muito, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Aí vocês sabem entender que cada bimestre é relacionado ao quê? A aproximadamente 2 meses. Então, 2 meses é aproximadamente 60 dias, certo, turminha? Quando a gente pensa um semestre, a gente vai ter o recesso do primeiro semestre na escola. A gente entender que o semestre ele tem aproximadamente 6 meses ou 180 dias, certo? A gente também precisa entender também o ano, tem aproximadamente 365 dias ou 366 dias ou 12 meses, né? Quando é um ano bissexto, aí tem aquela toda outra representação também. Um biênio, que a gente entender que um biênio é 2 anos, né? Um triênio, que a gente entender também que é 3 anos, né? Um quinquênio a cada 5 anos, certo, turminha? Uma década, que é igual a 10 anos. E também um século. Um século já está dizendo um século, 100 anos, né, turminha? E um milênio, que seria também 1000 anos, certo? Aí, essas aí seria também algumas outras unidades de medidas de tempo, certo? Que a gente também escuta no nosso dia a dia. A gente socializa muitas vezes essas informações aí, certo, turminha? A gente também aqui teria uma questão, quando se fala bem interessante aí, ó. A edição da Copa das Confederações de 2013 foi sediada no Brasil e teve duração de 2 semanas. Quantos dias durou esse evento? Ah, professor, eu sei que uma semana tem 7 dias, então 2 semanas tem aproximadamente 14 dias. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero também vocês no nosso próximo encontro, certo?